Marcos capítulo 9, o versículo é a partir do 14, a partir do verso 14, vamos lá. Vamos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Diz: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e também ali alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Que o contexto, Jesus tinha acabado de descer do monte, onde ele havia transfigurado. Quando ele chega aqui, tem uma grande multidão, os escribas, discutindo com os discípulos. Aqui fala disputavam, mas na realidade eles estavam discutindo com os escribas, discutindo. E aí a palavra de Deus vai nos orientar aqui, vamos adiante. Versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então o que estava ocorrendo ali? Qual que era o motivo, né, até da discussão ali, da contenda ali? Um pai, uma família, né? Um pai aflito, desesperado, porque o seu filho, que já era um jovenzinho, no caso um jovem, não era mais criança, ele era tomado por um espírito mudo, ou seja, por um demônio, e esse demônio tentava de todo jeito matar, destruir a vida desse jovem. Foi para isso que o diabo veio, né? Para matar, para roubar e destruir. Quando ele foi expulso do céu, ele assumiu isso aí, e a gente sabe que é o que ele faz. O diabo, ele não tem dó de ninguém. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Quando ele consegue entrar na vida de uma pessoa, é para isso. Ele não quer somente perturbar a vida da pessoa, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. E é o que ele tentava fazer com esse garoto aqui. Ora jogava ele na água para ver se ele se afogava, ora jogava ele no fogo para ver se ele se queimava, mas qual que era a intenção dele? Destruir. E o pai estava desesperado, porque ele não conseguia resolver o problema. E é muito ruim, né, essa sensação de impotência diante dos problemas da vida. Quem enfrenta a luta, quem enfrenta, problema, é muito ruim se sentir assim, como esse pai se sentiu. Você não conseguir resolver, você não ter resposta, você não ter solução. Isso vai, com certeza, frustrando, desesperando o ser humano. Que era isso que acontecia com esse pai. Ouviu falar de Jesus? Não tenho dúvida, porque ele foi atrás de Jesus.
Só que no primeiro momento Jesus não estava ali, estava no monte, lá na transfiguração. Mas ele encontrou uns discípulos de Jesus. E ele entregou o menino para que os discípulos pudessem expulsar o demônio. Só que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí foi onde começou a discussão lá, com os escribas, com a multidão, até que Jesus chega. E quando Jesus chega, o pai vai até Jesus e explica toda a situação. Nós vamos ler de novo aí o versículo 17, que é o pai, um da multidão, respondendo a Jesus, que ele perguntou, o que vocês estão discutindo com eles? Mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Quer dizer, judiava muito do menino. Ele espuma, ele range os dentes, vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Essa era a situação. Aí no versículo 19, Jesus vai dar aqui a direção. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei o quê? Ainda, trazei-mo. Jesus aqui já deu até mesmo a direção do que estava acontecendo ali. Existia um problema ali naquele lugar. E qual que era o problema? A incredulidade. A incredulidade. Tanto que Jesus fala, ó geração incrédula. Quer dizer, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão continuar sofrendo? Porque Jesus é a solução. Jesus é a saída. Então, a incredulidade aqui era um grave problema no coração daquelas pessoas. O que é incredulidade? É o não crer. É o não crer. É quando a pessoa não crê naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ela não consegue acreditar na palavra de Deus. E essa incredulidade, esse não crer, estava fazendo aquelas pessoas sofrer. Inclusive aquele pai e aquela família todinha. Mas Jesus vai ali trazer a resposta, a solução. Aí ele fala assim, trazei-mo, quer dizer, traz o menino aqui para mim, pai. Pega teu filho, traz ele aqui. No 20, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito que estava no menino, o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, o que estava acontecendo aqui? Revolvia-se, espumando. Que situação! O diabo, ele sabe quando ele está perdendo o território. Como assim, pastor? Ele sabe quando ele está perdendo aquela vida, ele sabe quando ele está perdendo, até mesmo aquele território. Quando Jesus falou, traz ele aqui para mim, quando o menino bateu os olhos em Jesus, o demônio, o espírito que estava nele, sabia que era Jesus. O que ele fez? Pegou o menino, agitou ele com violência, jogou ele no chão, e o menino começou a se revirar todinho, espumando ali pela boca. Uma cena de terror, uma cena que você ficaria desesperado, desesperada. Você vê uma situação daquela, você já ia ali para tentar socorrer, fazer alguma coisa. Não foi o que Jesus fez, não. Porque ele sabia que ele não estava lidando ali propriamente com o jovem, mas sim com o demônio que estava tentando destruir a vida dele. Uma coisa é certa, Jesus tem o controle de todas as coisas. Quem crê, diga amém. Então diga, tudo está no controle das mãos de Deus. Às vezes a gente vê situações acontecendo, parece que
Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo, tudo, pastora, tudo. O homem que acha que está no poder, o homem que acha, que está até mesmo aí no comando das coisas, o homem se ensoberbece, achando que faz, que acontece, mas quem tem o controle é Deus. Ele tem o controle de tudo. Mas voltando para a mensagem, e ali aquele demônio, o diabo, ele é derrotado, mas ele não é bobo. Sabendo que estava perdendo o território, ele vai ali chamar a atenção. Ele joga o menino no chão, faz o menino se revirar para um lado e para o outro, espumar pela boca. E aí agora, no 21, Jesus pergunta ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai respondeu o quê? Desde a infância. Parece que Jesus não deu importância para o menino lá no chão, pastora, se revolvendo. Eu não disse que tudo está no controle das mãos de Deus? Só que aquilo ali, Satanás sabia que já estava perdendo o território. Ele está tentando chamar a atenção. Mas os discípulos já tinham tentado mandar o demônio sair, não tinham o quê? Não tinham conseguido. Jesus é a própria sabedoria, Ele está nos ensinando aqui como que a gente resolve as coisas. Às vezes a pessoa está mandando o demônio sair também, e o demônio não sai. A situação não muda, a solução não chega, o problema está sério ali. Os discípulos já tinham tentado mandar o demônio sair, o demônio não saiu. E Jesus, que tem o controle de tudo, como eu disse, Ele é a própria sabedoria, Ele está nos dando o exemplo aqui, como a gente tem que resolver as coisas. Jesus pergunta para o pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ou seja, Jesus vai tratar a causa, a origem do problema. E é o que a gente precisa também. Eu gostaria que você lesse comigo Provérbios 26, versículo 2. Você pode anotar aí nas suas anotações. Eu sei que é uma palavra pesada, mas a gente tem que ouvir, Está na Bíblia, a gente precisa atentar para ela. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não prospera. Tem tradução que fala não prospera. Ou a maldição sem causa o quê? Não virá, não se cumpre. Olha lá, maldição. Volta lá naquela outra tradução lá. Não, a outra que você tinha colocado aí. Era uma outra, acho que é a NVI, será? É essa daí. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo, sem causa, sem motivo justo, ela o quê? Ela não pega, ela não vem sobre a vida de uma pessoa. O que isso significa? Que o mal jamais vai entrar na vida de uma pessoa se não tiver origem, se não tiver causa para isso. Nesse caso aqui, para o demônio ter entrado na vida desse jovem e fazer a família todinha sofrer, tinha uma causa para isso. Em algum momento a porta para o inimigo, a porta para o diabo foi aberta. Então a gente também tem que olhar para a palavra e examinar. Por que esse negócio aqui entrou na minha vida? Por que essa doença, até mesmo entrou no meu corpo desse jeito, e eu não estou conseguindo ficar curado, ficar curada desse mal? Por que esse mal entrou na minha família dessa forma?
Não é ficar procurando chifre na cabeça do gato, como a gente sempre fala, porque não tem. Ficar procurando coisa onde não existe. Mas se tem maldição, por alguma porta ela entrou. Se o mal conseguiu entrar e atacar aquele que é de Deus, alguma brecha Satanás achou. Eu coloquei até 1 de João 5,18, fala aqui, quer ver? Que todo aquele que é nascido de Deus não vive, né, na prática de pecado. Mas o que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo. E o maligno o quê? E o maligno não lhe toca. Quer dizer, não quer dizer que por eu ser de Deus, que eu não vá passar por luta, que eu não vá passar por adversidade, que eu não vá passar por provações na vida. Isso aí, meu irmão, minha irmã, próprio Senhor Jesus falou em João 16:33, que enquanto eu e você estivéssemos aqui neste mundo, nós teríamos o quê? Aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, coragem, né? Não se desanimem diante das aflições da vida, porque eu venci o mundo. E ele nos promete na sua palavra, nos dá vitória, diga amém? Mas não quer dizer que eu não vá passar por luta, por adversidade. Mas voltando aí, mas o mal para conseguir entrar na vida de um crente, na vida de um cristão, e se instalar na vida daquele cristão, e ficar ali, causando, né, até mesmo destruição, causando ali, até mesmo perturbação, por alguma porta entrou. Por alguma brecha entrou. E isso é na vida de qualquer um, na minha, na sua. Se entrou um mal, por onde entrou isso? Por onde entrou? Aonde foi a causa disso? E é o que Jesus está perguntando para esse pai. O menino já estava naquele estado, mas o pai está perguntando, quanto tempo há que lhe sucede isso? Aonde tudo isso começou, pai? Faz um retrospecto aí, pensa aí, examina aí, onde tudo isso começou? Aí o pai vai responder, desde a infância. Quer dizer, ele já era jovem, então já tinham alguns anos de sofrimento aí. Mas quando que começou? Quando ele era uma criança. Quando ele era uma criança. Aí você vai pensar, mas espera aí, criança? Como que o demônio entrou na vida de uma criança? Se dos tais é o reino dos céus. Como que Satanás conseguiu entrar na vida de um pequenino? Você sabe que quem é autoridade sobre os filhos é o pai e a mãe. Sim ou não? Sim. E o diabo aqui, ele atacou da maneira, todas as formas que ele ataca são sujas, mas de uma das maneiras mais covardes que ele ataca um ser humano. A brecha não foi a criança que deu, foi o pai. Só que em vez do demônio atacar o pai, ele atacou quem? O filho. O que estava debaixo da autoridade espiritual daquele pai. Porque enquanto a criança, o missionário estava até falando esses dias, é o que a gente prega, você nem precisa ensinar, né, uma criança a mentir. Porque a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o ser humano já nasce, né, separado da glória de Deus. Só que enquanto é criança, está no período da inocência. Tanto que Jesus falou, não os impeçais, mas deixai o quê? Vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o quê? É o reino dos céus. Né? Então, qualquer criança que morre, ela já vai direto para o céu. Porque ela está no estado ainda, no período de inocência. Só que, quando ela crescer,
se tornar ali um pouco maior e começar a ter entendimento, sair esse período da inocência, ela começar a ter entendimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, é onde tem a necessidade dela aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é onde tem a necessidade de nascer de novo, de ser recriada em Cristo também, né? E nesse caso aqui, o diabo é tão sujo, mas tão sujo, que não atacou o pai, pegou o menino, pegou a criança. De tão sujo que Satanás é. E entrou, por quê? Porque estava debaixo ainda da autoridade do pai, no período da inocência. O demônio é sujo, ele não tem dó de ninguém. Você pensar, tá com uma criança, então, é o que eu estou lhe falando, ele é sujo. E os anos foram se passando, se passando, se passando, se passando, se passando, se passando, e ele se tornou um jovem tomado por um espírito maligno. E o pai não conseguia resolver. A porta foi aberta? Foi. 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Olha o pai desesperado falando. Para o destruir. Esse pai aqui, com certeza, né, ele sofria junto. Por quê? Porque ele não devia ter sossego. Uma hora o menino estava na água lá, o diabo tentando afogar. Outra hora, o menino no fogo. E tinha que sair correndo lá para acudir o menino. Mas agora ele vai revelar o que tem no coração. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e faça o quê? E ajuda-nos. Esse se é condição. Pode ser que sim, pode ser que não. É condição, né? Condicional. Se. Pode ser que sim, pode ser que não. Se chover amanhã, pode ser que chova, pode ser que não chova. É o se. Se tu podes. Se o Senhor tem poder para nos ajudar, tem compaixão de nós. Se você pode fazer alguma coisa, você tem poder para isso. Meu Deus, aqui já revela que o coração dele não estava bem. Porque a boca da gente fala do que o coração da gente está cheio. Aqui esse pai já está demonstrando que ele não acreditava que Jesus tinha o quê? Tinha o quê, igreja? Poder. Mateus 28, 18, não tenha nenhuma dúvida. Jesus falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder. O salmista falou também uma coisa, né? Eu disse e a repeti, que o poder pertence a quem? A Deus. 2 vezes ele falou. Então digo, o poder pertence a Deus. Amém? Nunca duvide disso. Deus tem todo o poder. Ah, mas se Deus tem tanto poder assim, por que tanta gente está sofrendo então? Por que tanta gente está doente? Por que tanta gente está no sofrimento? Opa, calma aí. Deus nos deu livre arbítrio, que é o poder de decidir, de escolher. Então não culpe a Deus, não responsabilize Deus. Se Ele me dá o livre arbítrio, quem escolhe sou eu. Tem gente que a vida está numa situação que é como se a pessoa culpasse Deus por tudo que está acontecendo. Como se Deus fosse culpado de tudo estar acontecendo do jeito que está. Não, as nossas escolhas, as nossas decisões nos trouxe até aqui. Ô pastora, você toma uma decisão errada, a consequência vem.
Depois eu vou culpar a Deus, porque a coisa não está saindo do jeito que eu gostaria que saísse? Se a decisão, se o livre-arbítrio, se o que eu decidi foi isso, Deus vai me mostrar o caminho certo, a direção. O que ele fala? Ó, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Ó, mas se eu fosse você, eu escolheria a vida. Eu escolheria esse lado aqui, ó, a bênção. Ele fala, estou colocando diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida, para que viva você e toda a sua semente. Mas ele não está me obrigando, ele só está me dando um conselho. Ó, se eu fosse você, né? Eu ia por aqui. Por aqui você vai se dar bem. Mas ele não me proíbe se eu quiser escolher o caminho da morte. Eu tenho o poder de decidir. Quem está entendendo, diga amém. A capacidade de decidir ele deu para você, para mim. É o que ele fala aí, ó. Eu proponho para você, olha lá, volta o versículo na íntegra. Os céus e a terra eu estou tomando hoje por testemunhas contra ti, que eu te tenho proposto a vida e o quê? E a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Mas se eu não quiser, Deus não vai me proibir. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Eu vou pegar a direção que eu quiser. Mas depois não reclame eu. Mas depois não adianta eu falar, poxa, mas Deus falou lá atrás para mim, escolhe a vida. É melhor você ir por aqui. Quem está entendendo? Então são as decisões, as escolhas. Voltando para o caso desse pai, lá na infância desse garoto, ele abriu uma porta e o diabo aproveitou e entrou. O diabo é oportunista. Ele gosta de brecha, ele gosta de porta aberta. Muitas brechas, quando se abrem, o diabo não perde tempo, ele entra. Nesse caso aqui, a Bíblia não vai dar os maiores detalhes, mas ocorreu alguma coisa, que esse pai deixou uma incredulidade tão grande entrar no coração dele, que essa foi a causa, a brecha, que o diabo achou para atacar o menino dele. Só incredulidade é brecha? Não, coloquei algumas outras aqui. Jó 3:25, o medo também é uma brecha. Porque o que eu temia, Jó disse, me veio. E o que eu receava, o que, igreja? Me aconteceu. Medo é brecha. Medo é o contrário da fé. A fé é a maneira certa da gente crer. O medo é a maneira errada de se crer. É você acreditar que aquilo de ruim é o que vai acontecer. O Jó, ele já demonstrava isso, né? Toda vez que os filhos davam os banquetes, ele sacrificava. Não, vai que meus filhos pecaram contra Deus. Então ele já tinha lá no coração um resquício de medo. Meus filhos pecaram contra Deus, então deixa eu oferecer o sacrifício aqui para que Deus perdoe e nada de ruim aconteça. Quem está entendendo? Ele já tinha isso no coração. Pode ser que meus filhos pecaram contra Deus, porque era uma bagunça só, né? Está no capítulo 1. Eram 7 meninos e 3 meninas. Esses 7 meninos bandoleiros faziam uns banquetes, umas festas, umas rave lá. Que isso, pastor? Faziam umas festas lá esquisitas e chamavam as meninas para essas festas aí, para essas bagunças. Aí depois que tudo estava feito, o Jó, sucedia, pois que decorrido, né, o turno de dia de seus banquetes durava dias. Misericórdia. Aí a Bíblia diz que enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada, oferecia os holocaustos, segundo o número de todos eles. Eram 10, né? Então, para cada um ele oferecia. Porque, dizia Jó,
porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó o quê? Continuamente. Você já vê que ele já tinha no coração um resquício aqui de medo. Os filhos pecaram, então deixa eu sacrificar para que nada de ruim, para que nada de mal aconteça. Mas no Jó 3:25, depois que ele já tinha sido tocado, tanto nas coisas que ele possuía, na sua saúde, a Bíblia diz que ele diz aqui: o que eu mais temia me veio, o que eu mais receava me aconteceu. Cuidado com medo, é uma brecha. Eu relato aqui que eu conheci um homem de Deus que já passou por essa terra, homem de Deus que se santificava, cheio do Espírito Santo. Ô pastor, um homem de Deus que tinha o Espírito Santo com ele, dizimista fiel da obra do Senhor, mas que virava e mexia, o que falava demonstrava que ele tinha medo no coração. Se sentisse uma dor, ele achava já que estava infartando. Se sentia qualquer mal no corpo, ele tinha muito medo nessa área da saúde. Muito medo. E o medo é uma brecha. Essa maneira errada de crer. E aí o diabo aproveitou isso e atacou. Ô pastor, o diabo, eu estou te falando, ele é oportunista. Tem gente que tem medo de, pastor, pastora misericórdia, se um câncer me pegar, e se um mal acontecer na minha saúde, pastor, e se um mal acontecer na minha família, se uma tragédia, está amarrado em nome de Jesus. Mas pastor, às vezes vem esses pensamentos ruins na minha cabeça, você repreende. Você fala: Satanás, você está repreendido em nome de Jesus, e o seu sonho nunca vai ser realidade na minha vida, e nem na minha família, porque tentado todo mundo é. Às vezes o medo vem nos tentar, mas você não tem que aceitar esse medo no seu coração. Porque como Jó, o que eu mais tinha medo de me acontecer, ele está dizendo que eu mais temia, veio na minha vida, o que eu mais receava de me acontecer, me aconteceu. O medo de Jó foi a brecha que o inimigo achou para tocar no que ele tinha e na saúde dele. O medo é brecha, quem está entendendo? Pode ser de Deus, homem santo de Deus. Você não se prostitui, você não adultera, você não é desonesto, você não é uma pessoa mentirosa, você não é uma pessoa, que pratica o que é errado. Mas se é medroso, esse medo é uma brecha para o inimigo. O que eu faço? Você tem que se munir com a palavra de Deus. Tem que pegar as referências bíblicas que falam sobre medo. Começar a ler, começar a declarar. Tem um salmo de Davi que ele fala assim: quando eu senti medo no meu coração, eu hei de confiar em Ti, Senhor. Então você tem que pegar essas palavras e ir declarando. Isaías 41:10 é uma das palavras que a gente, olha lá, o Salmo 56:3, no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Na tradução NVI, mas eu, quando eu estiver com medo, ele está dizendo, da tentação mesmo, que vem sobre aquele que é de Deus, eu confiarei em Ti. Quer dizer, em vez de eu ficar com esse medo, eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho confiar na palavra de Deus. Diga amém? Você tem que se apegar com a palavra. E aí, lá em Isaías 41:10, Deus diz para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Basta. Jesus prometeu também: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28.
Então não tenha medo, Deus está falando, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te, olha lá, te fortaleço, o quê? A área é melhor, irmão. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É nessas palavras que você tem que se apegar. Lamentações de Jeremias 3, salvo engano é 55, coloca para mim. 3:55. Essa daí mesmo. Eu preguei essa palavra um tempo atrás para uma pessoa que está passando a luta. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Quando Jeremias invocou o nome do Senhor, aonde ele estava? Quem está vivo nesse culto, diga amém. Quando Jeremias invocou o nome do Senhor, aonde ele estava? Aonde ele estava? Lá em cima no monte? Lá no pódio, no primeiro lugar? Não, aonde que ele estava, igreja? Na mais profunda cova. Vai estudar essa cova de Jeremias, tinha até lama lá no fundo. Jogaram ele lá. Jogaram ele lá. Vai vendo. 56. E o Senhor ouviu a minha voz. O Senhor não escondeu o teu ouvido ao meu suspiro. Você vê que lá no fundo do poço, lá no fundo da cova, tinha hora que ele não conseguia nem orar, ele só suspirava. Você já suspirou na vida? Já? Sim ou não? O que mais? Ao meu clamor também, volta lá no 56, irmão, volta no 56, o Senhor ouviu a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Olha que lindo agora, tu te aproximaste no dia em que eu, o quê? E aonde ele invocou o Senhor? Quando ele estava na mais profunda cova, ele diz, invoquei o teu nome, Senhor. Que nome a gente invoca hoje? O nome de Jesus. Agora fala para mim, né? No pódio muita gente quer estar contigo. Até deseja o teu lugar. Lá em cima no monte, quando você está em evidência, muita gente quer o teu lugar. Agora quando tu está no fundo do poço, ninguém quer estar lá. Ô pastor, é incrível, não é? Sim ou não, igreja? Lá no pódio, lá no monte em evidência, queria estar lá também, sim ou não? As pessoas desejam, querem estar lá também, querem o teu lugar. Agora quando você está no fundo do poço, na lama, quem quer estar lá contigo? Quem desce lá? Só Deus. Ô pastora, tu te aproximaste no dia em que eu te invoquei. Aonde Jeremias estava? No fundo, na mais profunda cova, onde Deus vai onde ninguém quer ir. Deus vai onde ninguém deseja estar. Quem queria estar com Jeremias no fundo do poço? Ninguém. Tanto que ele estava lá sozinho. E a Bíblia diz que Deus se aproximou dele nesse dia. Deus foi lá. Deus desceu lá. Quem está entendendo, diga amém. Ele não diz, não temas, porque eu estou contigo. Você se sente abandonado, abandonada, desprezado. Deus se aproximou de Jeremias, quando Jeremias o invocou. Você tem que invocar a Deus. E aí diz, e o Senhor disse para Jeremias o quê? Essa parte é linda. E me disseste, não temas. Não fica com medo, Jeremias. Eu estou aqui com você. Eu vou te tirar daqui. Você vai sair dessa.
E quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está na mais profunda cova, a gente acha que nunca mais vai conseguir sair de lá. E quem já esteve lá entende o que eu estou falando. Quem já esteve lá no fundo, acha, nunca mais vou ver o dia colorido, nunca mais vou ver a superfície. Vai. Se você invocar o nome do Senhor, Ele vai se aproximar de você, como se aproximou de Jeremias e disse para ele, lá na mais profunda cova, não temas, não fique com medo, Jeremias, vou te tirar daqui. E no verso 58, ele diz, o Senhor pleiteou os pleitos da minha alma, porque o que um homem no fundo do poço, na mais profunda cova, está sentindo lá dentro da sua alma? Alegria que não era. Você pode ter certeza que ali Jeremias sentiu medo, sim ou não? Frio, humilhado, sim ou não? Desprezo, rejeitado, quem está entendendo, diga amém. Deve ter sentido muita coisa, vou morrer aqui nesse lugar, sim ou não? Estou abandonado, estou sozinho, não tem ninguém aqui, quem está entendendo? Mas ele lembrou, eu tenho um Deus, e é Ele que eu vou invocar. E o Senhor se aproximou de Jeremias, disse para ele, não tenha medo, pleiteou os pleitos da alma de Jeremias e remiu a minha vida, salvou a minha vida. Quem conhece essa passagem, Jeremias foi tirado de lá. Lembra dos lençóis? Ele foi retirado de lá. Quem está entendendo, diga amém. Então diga, em nome de Jesus, eu vou sair dessa também. Só você sabe o que está passando. Tem gente, sua mais profunda cova, às vezes não é emocional, não é depressão, não é ansiedade, às vezes é na vida financeira, na família. Deus está contigo, não temas, não temas, não temas. Outra coisa que pode ser brecha, dúvida, Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7. Pensa, porém, com fé, não duvidando. Vai pedir sabedoria ou qualquer outra coisa na vida, não duvide. Porque a pessoa que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor o quê? Alguma coisa. Cuidado com a dúvida. O que é a dúvida? É inconstância na fé. Uma hora você diz que crê, outra hora você já não crê em mais nada. Uma hora Deus é comigo, uma hora Deus me abandonou, uma hora eu creio que eu estou curado. Eu estou curado é coisa nenhuma, decide. Essa pessoa fica duvidando, inconstante, Deus fala. Parece a onda do mar, para lá e para cá, para lá e para cá. Tem que saber o que quer. Quem está entendendo, diga amém. Tem que ser firme na fé. Mesmo quando as evidências mostrarem ali que você não vai conseguir, Senhor, o Senhor está comigo. E essa dúvida não vai me atrapalhar, diga amém. E por fim, outra coisa que é brecha, pecado. Pecado é brecha, ixi, é porta aberta, é escancarada para o diabo. Salmo 66, 18, Davi diz que não precisou nem praticar. Ele está dizendo, se eu tivesse atendido a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. A tradução NVI fala, se eu acalentasse, se eu tivesse deixado entrar o pecado dentro do meu coração, o Senhor não me ouviria. O que me chama a atenção aqui é que ele está dizendo, eu nem precisei assim praticar, né? Ele está dizendo, só se eu tivesse deixado entrar no coração, se eu tivesse desejado o que não era para desejar,
Quem está entendendo? Deus já não teria me ouvido. E tem gente que dá brecha. Não só no desejo, mas no praticar o que não deve. Ah, mas eu estou sendo tentado. 1 Coríntios 10, 13, você tem que ler isso todo dia, até vencer essa tentação. Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana. Você tem que pregar isso lá no seu espelho. Todo dia você tem que ler. Todo dia você tem que ler. Não veio sobre a minha vida a tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o quê? O escape, para que a possais o quê? Suportar. Lá em Hebreus diz que Jesus, Ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Você está sendo tentado a praticar o pecado? Pede para Jesus, que é o teu sumo sacerdote, te socorrer. Ele vai te socorrer, porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sofreu, Ele também pode socorrer aos que são tentados. Fala, Jesus, me ajuda, eu não quero cair nisso. A carne realmente ela é fraca, mas o espírito é forte. Lê Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. É assim que você vai vencer, com a palavra de Deus. Agora, se já pecou, aí não está sendo tentado. Você já consumou o pecado, aí o caminho é se arrepender. Ô pastora, se já pecou, tem que confessar e tem que fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender é mudar a sua atitude. Pedir perdão para Deus, para o sangue de Jesus te lavar, te purificar e mudar essa conduta. Diga amém? Amém, igreja? De se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque o pecado é cruel. O pecado nos afasta de Deus. A irmã até compartilhou comigo uma palavra que eu preguei essa semana um pouco sobre esse assunto. E ela falou para mim de Isaías capítulo 1, versículo 15. E é bom a gente compartilhar essa palavra. Ó. Pelo que, quando estendei as vossas mãos para Deus, quem está em pecado, tá? Deus está dizendo, eu escondo de vós o quê? Os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, Deus está dizendo o quê? Eu não as ouço. Estenda a mão, Deus, me ajuda, Senhor, eu estou aqui hoje. E Deus está falando, você até multiplica as suas orações, mas eu não ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias o quê? De sangue. Que isso? De práticas erradas, de pecado. Então, a única forma é o que está lá, que o irmão colocou lá de João, se a gente confessar. Tem que confessar, se pecou, que não peque, mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Confessa o teu pecado a Deus. E pecado é errar o alvo. O pecado tem feito muita gente tá dando brecha para o diabo. Aí depois Satanás entra, põe a maldição, mas é o que eu estou pregando, nem tudo é pecado. Tem coisa que é pecado, tem coisa que é o medo, tem coisa que é a incredulidade. Então tem que ver qual é a brecha. Aonde está a causa? Vamos voltar lá para a gente encerrar e poder orar. Marcos capítulo 9. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. E Jesus disse-lhe, Pai, se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. Porque para esse pai o problema estava em Jesus. Se o Senhor tem poder. E Jesus falou, não, peraí, é se o teu coração pode crer. Se tu pode crer. Se você conseguir crer, tudo é possível ao que crê. Jesus foi bem na ferida desse pai. Por isso que eu amo Jesus, que ele trata as nossas feridas. Diga amém? Aí o pai do menino, com lágrimas, ele começou a chorar. Por quê? Ele me achou. Ele me achou. Ele enxergou aqui o que está acontecendo. Ele disse, eu creio. Senhor, ajuda o que, igreja? A minha incredulidade. Ele não só disse, eu creio, mas ele confessou, me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, eu não quero ser mais incrédulo. Eu não quero ser mais um homem incrédulo, eu quero passar a crer. E aí no final diz, e Jesus vendo que a multidão concorria, aí sim, agora a porta foi fechada. Aí eu não posso deixar de falar de Apocalipse 2:5, vamos lá? Lembra onde você caiu? Lembra onde foi que a porta foi aberta para o diabo? Pastora, eu abri a porta no dia que eu fiquei magoada. Então fecha essa porta, libera o perdão para quem você tem que liberar. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Pastora, a minha brecha foi quando eu passei a ficar com medo. Então, lembra onde você caiu. O pai teve que lembrar, desde quando isso sucede? Desde a infância. Lembra onde você caiu. Aonde foi a brecha, onde a porta se abriu para o inimigo. E arrepende-te, muda a sua atitude. Precisar confessar a Deus, confessa os teus pecados a Ele. E volta a praticar as primeiras obras. Pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Que é a presença do Espírito Santo. Misericórdia. Que foi o que Davi falou. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Volta aí, aonde? Marcos 9. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Pastor, esse tempo todo o menino estava lá se revolvendo. Tudo está no controle das mãos de Deus. Jesus estava tratando a causa do problema que estava no coração do pai. Adianta tratar a coisa superficialmente e a raiz, a causa não ser tratada? Vai brotar de novo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. Glória a Deus. Agora Jesus pôde dar a ordem e falar, você vai sair daí, demônio, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, eu determino, saia dele e não entre mais nele. E a Bíblia diz que ele clamando, gritando, né? Demônio é sujo, escandaloso, agitando com violência, saiu com fúria, né? E o menino ficou esticado lá no chão como morto. De tal maneira que muitos diziam que o menino estava o quê? Que o jovem estava morto. Não dá, se você ficar dando importância para aquilo que as pessoas falam, a obra de Deus não vai ser realizada na sua vida. As pessoas falam demais, falando que o menino estava morto. Jesus tinha acabado de libertar o menino. E o povo se precipita em dizer, olha aí, está morto, o menino morreu. Multidão é terrível, cuidado para não ir no embalo deles. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. Estava morto coisa nenhuma, era liberto. Quem está entendendo, diga amém.
Jesus completou a obra, pegou ele na mão, ó, e colocou o menino de pé. Eu fico pensando, irmão, quantos anos aquele pai não viu o menino são? Quantos anos aquela família não tinha... Quem está entendendo? Quantas noites mal dormidas, sem dormir. Só Jesus para trazer a paz. Só Jesus para libertar. Só Jesus para trazer de volta a normalidade naquela família. Quem crê nisso, diga amém. Esse mesmo Jesus está aqui conosco, igreja. É o mesmo que nós estamos aqui para invocar, como Jeremias invocou lá da profunda cova também. Agora os discípulos, vamos lá. Serve para mim e para você. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Eles estavam, com essa pergunta sem resposta. Eles ficaram encafifados. Por que a gente não mandou aquele demônio sair, E por que ele não obedeceu? Aí Jesus falou: porque essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Porque o jejum nos ajuda, diga amém? Nos dá, com certeza, mais fortalecimento espiritual. Faltou ali, o jejum. Orar, eles oraram, estava faltando jejuar. Porque Jesus deixou bem claro que dependendo da espécie aqui, dependendo da casta, é oração e jejum. Amém, igreja? E a gente está nesse jejum aqui para vencer batalhas também.